Olá, meus amigos, estamos de volta aqui nesse humilde canal para falar sobre coisas sérias e conteúdos muito importantes e relevantes nos dias de hoje. Você que não me conhece, eu sou Eli, psicanalista, trabalho com atendimento, supervisão, mentoria, sempre dentro da tríade emocional, cognitivo e comportamental. Hoje nós vamos conversar sobre depressão e ansiedade. Esse é um tema muito importante nos dias de hoje e para os nossos atendimentos. Eu sei que você que está aí do outro lado é um profissional, é um terapeuta, profissional do desenvolvimento humano e acaba sempre lidando com essas questões. E dentro da psicanálise nós temos uma maneira de condução e um caminho a seguir. Mas antes da gente começar, eu não posso deixar de falar e pedir para vocês se inscreverem nesse canal, ativar o sininho, para que vocês recebam notificações e também acabe ajudando a gente do lado de cá a criar mais conteúdo para vocês. Então isso é muito importante, compartilhar também. Não esqueçam de compartilhar à vontade, é um tema muito, muito sério, ok? Então, ansiedade e depressão, eu quero tratar isso dentro da psicanálise, beleza? Eu já fiz muitas pesquisas nesse tema e a cada vez que a gente vê artigos escritos e estuda, a gente começa entender que esse tema, na hora de abordar, ele é um tema interessante, principalmente sobre os traumas do mundo moderno. Então, apresentar para vocês que estão procurando dentro do tema da psicanálise, é entender de que forma a nossa profissão tem se transformando ao longo dos tempos, tá? A psicanálise tem mais de 100 anos, desde a sua criação, e ao longo desse tempo, ela recebeu inúmeras contribuições de diversos autores, inclusive se ramificando em relações aos seus pontos de atuação. Então, todo esse movimento de atuação da psicanálise possibilitou um grande avanço no mercado. A psicanálise, ela vem ultrapassando os números e os muros dos consultórios. Cada vez mais está presente em outras instituições, como escolas, hospitais. E o que é muito bom para nós psicanalistas e para os profissionais do desenvolvimento humano que sabem da importância da saúde mental das pessoas. Então, hoje, eu quero principalmente ficar dentro desse tema, que são os traumas da sociedade moderna. Para a gente conversar um pouquinho e falar sobre cada um deles e o viés da psicanálise, ok? Então, refletir isso é refletir também a função do profissional dentro desses temas, tá? Então, lidar com a depressão, a ansiedade e o medo é uma ideia que no final desse vídeo você tem uma visão mais clara sobre a posição e a importância do psicanalista na sociedade, ok? Então, dito isso, eu quero entrar nesses temas mais a fundo com vocês, mas colocar primeiro os óculos do psicanalista, que é importante o profissional. O que o psicanalista faz, tá? Que eu diria, a grosso modo, que é ajudar as pessoas, porque nós gostamos muito disso. Se você perguntar para qualquer profissional disso, ele vai dizer, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu amo ajudar as pessoas, vai ficar sempre girando em torno disso, de ajudar o outro, né? Essa vontade de ver o outro sair de dores e problemas, que é o nosso objetivo nos nossos atendimentos. Então, falar sobre esses temas é a importância da realização profissional do psicanalista.
que está ligado à transformação positiva que a gente vê diariamente nos nossos atendimentos. Então, mesmo não sendo uma profissão tão fácil, e, aliás, nada fácil, porque é muita pressão, exige muito comprometimento, mas é muito recompensador. Ver o progresso das pessoas a cada atendimento. Então, é importante privar que a análise pessoal é imprescindível na função do analista, que é um dos pilares básicos, tá? Junto com o estudo e a supervisão, para se tornar um bom psicanalista, beleza? Então, enfim, vamos pensar que esse óculos é uma responsabilidade e uma sensibilidade nesses casos específicos dos traumas do mundo moderno. Então, a depressão, ansiedade e medo é o primeiro ponto que eu pensei para trazermos aqui nesse conteúdo. Então, é um fenômeno recorrente nos dias de hoje que passou a integrar mais frequentes nos quadros clínicos, principalmente. Segundo a OMS, são mais de 120 milhões de pessoas no mundo que sofrem com a depressão. Esse número só tende a crescer. Então, a gente precisa entender melhor do que se trata quando a gente fala em depressão e como a psicanálise entende a depressão. Bom, Freud, no seu melhor texto para a gente entender como ele via isso, seja o luto e a melancolia, de 1915. Na época, Freud não usava a palavra depressão. Então, a gente pode considerar a melancolia como a tradução mais próxima que Freud usava. Então, segundo Freud, nesse texto, ele fala que tanto o luto quanto a melancolia, na maioria das vezes, são reações diante de uma perda significativa. Então, Freud, ele faz uma distinção entre o luto e a melancolia e ele considera somente algo patológico a melancolia. Então, o luto, mesmo que tenha sintomas melancólicos, Freud entende como um processo de um caminho, mesmo com a perda nesse caminho. Já a melancolia, a gente pode sustentar como disposição patológica. Então, Freud, ele distingue o processo do luto e o processo da melancolia, ok? Que é o que se assemelha à depressão nos dias atuais. A melancolia tem como característica desânimo profundo, falta de interesse pelo mundo externo, perda na capacidade de amar, inibição da produtividade, baixa autoestima, a ponto de encontrar expressão na autorrecriminação e na autopunição. Então, para Freud, esse ponto de baixa autoestima é o que fere a melancolia do luto. Então, a gente pode enumerar algumas características que sinalizam o quadro depressivo, além dessas que eu acabei de falar, mas também a sensação de vazio, o sentimento permanente de tristeza, desesperança, desamparo e principalmente a culpa, que está sempre presente. É muito comum a autocrítica na depressão, na melancolia, né, esses pensamentos de autopunição e muito pouco estímulo para as atividades externas. Seria um quadro de desânimo total. Tá? Então, no nível corporal, a gente pode ver que isso se torna mais lento, apresenta um grande cansaço, tem grande possibilidade de desenvolver insônia e distúrbios alimentares, pela pouca vontade de se alimentar. Então, podendo chegar muitas vezes num quadro de anorexia, por exemplo. Então, a gente observa que a necessidade de dormir durante horas,
sem vontade de se levantar da cama, é uma diminuição, né, que a pessoa tem das vontades de viver, né? E um quadro de total desânimo com a vida. Tá, esses sintomas, para a gente entender um pouco o trabalho do psicanalista frente a esse quadro, quando a pessoa chega no seu atendimento, como é que a psicanálise vê e lida com esse tema, é importante, em primeiro lugar, a gente se questionar o porquê a pessoa está com essa característica de autocrítica. Por que essa autoestima desapareceu desse jeito? Através da nossa escuta, a gente vai começar a abrir a porta. Freud fala que nos casos de melancolia, percebe-se uma mudança de objetos, né? Um deslocamento de objeto que leva a essa autopunição. O que seria isso? Ao sofrer uma perda, né, um objeto de amor, por exemplo, a pessoa melancólica ou depressiva, por exemplo, ao invés de direcionar essa raiva, esse sentimento ao outro, que ela ama, segundo o Freud, que ela amou e deveria amar, ela volta essa raiva, essa revolta para si mesma. Então, o foco, ele é invertido. Ao invés da crítica cair sobre a outra pessoa, ela recai sobre a própria pessoa. Então, o Freud fala que as autorrecriminações são recriminações que são feitas ao objeto amado, mas que foram deslocados para o próprio ego do paciente. Então, você observa que a psicanálise vai lidar com esse tema que a gente precisa entender. Como é que a gente vai fazer nesse tipo de atendimento? Então, a psicanálise, ela vai abrir possibilidades para o sujeito, a pessoa, remediar o seu próprio sofrimento através da palavra. Então, a psicanálise convida a pessoa, o sujeito, a falar, fazendo com que vigore a falta. Então, é no vazio, é na falta de desejo que tudo pode surgir. Então, a psicanálise aponta como caminho o desejo, né? A gente pode dizer que é um caminho para tratar e é inerente ao desejo, tá? Então, a depressão é o poço do desejo. O sujeito deprimido, ele excede, ele abre mão desse desejo. Então, a psicanálise, ele começa a ajudar, primeiramente, a sair desse estado. Então, a articulação de entender a depressão e desejo é algo que exige a atenção total do profissional, porque é função do profissional instigar o desejo, tá? Que, mais do que isso, é única nesse momento, né? Então, é interessante a gente observar também, na hora de fazer o atendimento, que a depressão, o sujeito deprimido, a pessoa deprimida, apesar dos avanços da medicina, o sujeito continua buscando um acolhimento, algo a mais do que a medicação, e esse algo a mais talvez seja o que a psicanálise pode oferecer, que é esse espaço de escuta que promove a cura através da palavra. Então, a depressão, ela tem uma certa relação com a nossa cultura atual e tenta excluir o mal-estar e a dor do existir, que são inerentes, né, ao sujeito. Então, essa própria quietude humana, ela quer dizer algo, né? Isso precisa ser dito, tá? Para ser compreendido. Então, a psicanálise é a porta que a depressão pode ser transformada, podemos dizer assim, tá? Então, para concluir aqui essa questão da depressão, eu não posso deixar de falar que, mesmo quando a gente vai lidar com os casos
depressivos, a gente precisa ter a percepção do que está acontecendo e principalmente quando é ansiedade ou medo, ok? Que é o nosso segundo tema de hoje. Então, é importante saber que a ansiedade e o medo ocupou a mente de Freud durante muito tempo, nos seus estudos, e passaram por várias modificações, o que é muito comum na obra de Freud, né? Que está sempre indo, voltando, fazendo releituras sobre os pontos da sua teoria. Então, Freud falou da ansiedade já nos seus 2 artigos iniciais, né? Que é ansiedade e angústia, e mais ou menos no auge, né? Das suas teses introdutórias, Freud dedicou uma conferência só para a ansiedade, né? Que é a conferência de ansiedade que ele fez. Então, é um tema de sintomas de ansiedade em 1926 e, por fim, ele faz um apanhado, né, nas outras conferências em 1933, tá? Então, você imagina o tamanho dessa biblioteca que existe. Então, se você quiser se aprofundar, esse é o período que Freud trabalha sobre a ansiedade, tá? Mas eu quero falar sobre ansiedade realítica, neurótica e moral, tá? A ansiedade realítica, ela seria a reação diante de um perigo que está iminente. Então, seria aquilo que é compreendido. E a ansiedade neurótica, que expressa aqui, seria enigmática, tá? Despropositada. O medo inconsciente, onde não se sabe o que é o objeto, tá? O perigo é interno, na ansiedade neurótica. Então, ele está relacionado com a libido, e, inclusive, né, não é algo consciente, tá? Está no subconsciente. Então, no quadro de ansiedade de neurose, já está incluso as fobias. Então, as fobias é sempre ligadas a determinados objetos ou determinadas ações. Então, nas fobias, mesmo que a gente consiga conceder uma relação do ambiente externo, existe um certo medo exagerado, ainda que se compreenda que pode ter uma relação com algum objeto, ainda assim é real o exagero, né? O estranhamento, né? Que é algo que a gente precisa notar. Freud ainda fala que o terceiro tipo de ansiedade, que seria aquela ansiedade decorrente de um medo de ser punido, né? Resumidamente. Então, você imagina que na abordagem psicanalítica, ela é uma abordagem que é vista como uma ação, que pode estar presente em qualquer pessoa, em determinados momentos da vida e situações. A ansiedade, ela funciona como um sinal de alerta. Então, todos nós, em maior ou menor grau, somos em algum momento afetados pela ansiedade. Mas a ansiedade, ela se torna patológica quando traz prejuízos significativos na vida do indivíduo. Então, geralmente, a tendência é o exagero dessa emoção e pode acarretar uma extrema angústia e pode se tornar paralisante. Então, Freud, ele cita o nascimento como o primeiro provável evento causador de ansiedade. Mas ele fala que cada estágio está sujeito a fatores determinantes de ansiedade. A psicanálise compreende que é uma compreensão de entender que a reprodução de um evento representou a ameaça de um perigo, como, por exemplo, o objeto de amor, né? Na teoria freudiana, ela percebe o sinal de alerta de algo que recriaria uma situação de perigo. E lembrando que isso tudo é reprimido, que não consegue se expressar de alguma forma. Então, o ego reproduz um sentimento de desprazer e característica da ansiedade. É um mecanismo de defesa
Porque a ansiedade tem essa função de autopreservação. Ela sinaliza um perigo, né? Um novo perigo. Seria mais ou menos isso, ok? Então, como é que a psicanálise lida com a ansiedade nos atendimentos? Bom, para a psicanálise, a maioria dos nossos traumas e conflitos residem no nosso inconsciente. E na maioria das vezes, somos incapazes de percebê-los sozinhos. Então, as neuroses, elas começam com as depressões e os recalques. E a ansiedade ocupa um lugar central na psicologia das neuroses. Então, a ansiedade, ela está vinculada com a libido e o inconsciente. Ela é um sinal de alerta, como eu já falei, né? De situações internas e que consideramos precoces, né? Então, quando você está no seu atendimento e a pessoa procura você e procura esse psicanalista, o profissional, ele espera que o profissional o ajude analisando as razões da sua ansiedade, não só diagnosticar a ansiedade. Então, isso vai ser através da fala. Então, a ansiedade ainda está relacionada com a nossa necessidade de resolver conflitos inconscientes. Então, é uma resposta e uma defesa como se nos poupasse e nos preparasse para uma situação de risco. Então, a psicanálise trata do inconsciente, é um tratamento possível para esses casos de ansiedade e medo, porque a ansiedade ela vai ser capaz de ajudar nessa compreensão dos medos e como lidar com eles, evitando quadros crônicos de ansiedade ou problemas maiores. Pessoas menos ansiosas conseguem se planejar melhor, conseguem fazer melhores escolhas, elas conseguem lidar com as razões do dia a dia, ok? Então, é importante lembrar que a psicanálise, cada caso vai tratar um caso único, porque a gente precisa levar em consideração a história singular que é de cada um. Então, existe um tratamento possível que nós precisamos abrir a nossa mente para identificar e ter a sensibilidade de tomar esses caminhos. E eu tenho uma ferramenta que oferece mais do que isso, que é o que eu uso em todos os meus atendimentos. Algumas pessoas que já passaram e fazem terapia comigo sabem muito dessa ferramenta que eu uso, que é o início para qualquer atendimento que eu vou começar a fazer, que é a análise corporal e comportamental. É um dispositivo e apenas uma ferramenta que me dá algo de importância para saber com quem eu estou lidando a partir do problema que ela vai me trazer. Com quem está na minha frente a partir do sofrimento que ela vai me trazer. Como essa pessoa funciona na minha frente a partir do medo, da ansiedade, da depressão e seja lá qual for o problema que ela vai trazer. Isso faz com que a gente tenha um grande parâmetro para ajudar melhor com assertividade o funcionamento de cada pessoa. Porque eu canso de falar isso nos atendimentos, gente. Não é o que eu falo. A psicanálise, a gente precisa ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. É o seu momento de falar. Deixa que eu vou usar as ferramentas que eu tenho da psicanálise, as ferramentas que eu tenho aqui na terapia para ajudar você a sair desse quadro. E eu preciso exatamente ouvir nesse atendimento o que essa pessoa vai sinalizar e identificar para mim, dentro dos seus medos, dentro daquilo que ela está fugindo, negando, ou até mesmo mentindo para ela mesma, porque ela quer se convencer, ou a pessoa quer se convencer que ela não é aquela pessoa, ela não chora, ela não é daquele jeito. Então, quando a gente usa essa ferramenta, a gente tem um grande diferencial e sai na frente mesmo, de verdade.
Eu tenho muita satisfação de ter muitas pessoas que me procuram para fazer tratamentos, para fazer acompanhamento, supervisões, mentorias, ou até mesmo na própria terapia, que elas foram indicadas por outras pessoas, né, que passaram por aqui e tiveram um sucesso grande na vida profissional, no relacionamento familiar, e em todos os ambientes, seja ele profissional ou amoroso, porque as pessoas vão indicar o seu trabalho. Elas vão ter mais assertividade e muito mais produtividade e satisfação na hora de resolver os problemas delas, ok? Então, esse é o conteúdo de hoje: depressão, ansiedade e medo dentro da psicanálise, dentro de tudo que nós fazemos aqui, beleza? Mais uma vez reforçando, não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e compartilhar também. Isso nos ajuda demais do lado de cá. Então, se você ainda não fez no início do vídeo, faça agora e aproveite mais os conteúdos disponíveis aqui para você. Um grande abraço, amigo, profissional, amigo de classe, e a vocês que me acompanham aqui nas redes sociais. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Super abração. Tchau.